Ore isso por 7 dias. O Espírito Santo vai iluminar e proteger sua casa. A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Hoje, eu preciso que você ouça cada palavra com o coração aberto, porque o que você vai aprender aqui não é apenas uma oração. É um ato profético, uma convocação espiritual, uma chave de proteção e luz para sua casa. Há momentos na vida em que sentimos um peso estranho dentro do lar. A paz se perde, a atmosfera muda, as pessoas ficam inquietas, o ambiente parece carregado, a casa perde brilho. Talvez você tenha sentido isso recentemente, aquela sensação sutil de que algo não está certo, de que sua casa precisa de proteção, de que há sombras tentando entrar onde deveria haver luz. E se você está aqui ouvindo esta mensagem, não é por acaso. O Espírito Santo te trouxe porque Ele quer fazer algo específico no seu lar. Ele quer iluminar, cercar, proteger e transformar sua casa. E eu já quero te pedir algo antes de continuar. Se você deseja que Deus entre com luz e proteção no seu lar, escreva nos comentários agora: Espírito Santo, ilumina minha casa. Essa frase não é apenas um comentário, é um ato espiritual, é uma porta aberta, é um convite para que o céu visite o seu lar. O título deste vídeo diz: Ore isso por 7 dias. E há um motivo para isso. O Espírito Santo quer realizar uma obra contínua, progressiva, crescente. Uma obra que não apenas toca seu lar por um instante, mas que purifica o ambiente, expulsa a escuridão, quebra perturbações invisíveis, encerra ciclos negativos, traz luz onde havia peso, devolve paz onde havia inquietação e restaura proteção espiritual ao redor de tudo que é seu. 7 dias, 7 manhãs, 7 noites, 7 atos de fé. Imagine o que Deus pode fazer se você se comprometer por uma semana a abrir a porta da sua casa para Ele. Imagine como o ambiente pode mudar. Imagine o clima espiritual que pode ser transformado. Imagine o que o Espírito Santo pode revelar, proteger, alinhar e restaurar. Mas antes de ensinar essa oração, a oração que você fará por 7 dias, você precisa entender profundamente por que tantas casas perdem luz espiritual, por que a atmosfera pesa, por que a paz se esvai, por que a proteção parece enfraquecer, porque nada muda de verdade até que o coração compreenda a raiz do que está acontecendo. Muitos cristãos oram por si mesmos, mas poucos oram pela própria casa. Muitos pedem bênçãos, mas poucos pedem proteção espiritual. Muitos pedem direção, mas poucos pedem luz sobre o ambiente onde vivem. E é justamente por isso que tantos lares se tornam vulneráveis. Sua casa é onde você descansa, é onde você chora, é onde você pensa, é onde você se fortalece, é onde você cria seus filhos, é onde você recupera suas forças. Ela não pode permanecer espiritualmente desprotegida. Uma casa sem luz espiritual se torna um campo aberto para conflitos, brigas, perturbações, pensamentos negativos, opressões silenciosas, ansiedade sem motivo aparente e até ataques espirituais que se manifestam no emocional, no físico e no ambiente. O inimigo não precisa entrar na sua vida quando ele consegue entrar na sua casa. E é por isso que o Espírito Santo está te chamando hoje. O que vai acontecer nos próximos minutos é profundo. Você vai entender como a luz divina protege o lar. Vai reconhecer sinais de escuridão que talvez estejam atuando há muito tempo. Vai aprender o poder da consagração do ambiente. E vai descobrir a oração específica que Deus colocou no meu coração para você fazer por 7 dias seguidos. Uma oração forte, espiritual, profética, capaz de expulsar toda a escuridão e abrir caminho para uma atmosfera de paz e proteção. Mas antes de continuar, preciso te pedir algo, e isso é muito importante para a sua experiência espiritual.
Onde você está agora, diga em voz baixa, com sinceridade: Espírito Santo, entra na minha casa hoje. Quando você faz esse convite, o céu reage. Anjos se movem. Luz começa a descer. Ambientes começam a mudar. O espiritual se realinha. E para que essa obra seja completa, eu te peço, assista este vídeo até o fim, sem pular nenhuma parte. Cada capítulo é uma peça que o Espírito Santo vai encaixar dentro de você. E quando você chegar à oração final, você estará espiritualmente preparado para liberá-la sobre sua casa com autoridade e fé. Agora, respire fundo. Sinta a presença de Deus se aproximando. Este é o começo de uma mudança profunda na atmosfera do seu lar. Por que muitas casas perdem luz espiritual e se tornam vulneráveis? Antes de revelar a oração que você fará pelos próximos 7 dias, precisamos entender por que tantas casas, mesmo cristãs, acabam espiritualmente apagadas, pesadas ou desprotegidas. A escuridão não invade um lar de repente. Ela entra pelas brechas, e a maioria das pessoas não percebe essas brechas até que os sinais ficam fortes demais para ignorar. Uma casa espiritualmente protegida tem paz, equilíbrio e leveza. Mas quando a luz espiritual se apaga, o ambiente muda, e muda de forma silenciosa. Talvez você já tenha percebido alguns desses sinais. Uma inquietação constante sem motivo. Brigas frequentes, pesadelos ou noites mal dormidas, ambiente pesado após determinadas visitas, sensação de cansaço dentro do próprio lar, filhos mais irritados, pensamentos negativos no ambiente, desânimo que aparece do nada, sensação de não conseguir respirar espiritualmente dentro de casa. Nada disso é coincidência. Ambientes espirituais falam, e quando a casa perde luz, a escuridão ocupa espaço. Mas por que isso acontece? Há 3 razões espirituais profundas, e todas estão ligadas ao afastamento da presença do Espírito Santo. A primeira razão é que muitas casas não são dedicadas ao Espírito Santo. Sim, as pessoas dentro da casa oram. Sim, elas têm fé. Sim, elas amam a Deus. Mas a casa, o ambiente, as paredes, os quartos, os corredores nunca foram consagrados. Nunca foram entregues como território santo. E o que não é consagrado pode se tornar vulnerável. A presença de Deus não se manifesta apenas na vida de quem ora. Se manifesta também no ambiente onde essa pessoa habita. Uma casa consagrada se torna morada de paz. Uma casa não consagrada se torna campo aberto para perturbações. A segunda razão é que muitos lares acumulam cargas espirituais sem perceber. Pessoas entram e saem. Conversas acontecem. Situações difíceis acontecem dentro da casa. Discussões, enxurradas de preocupações, palavras negativas, atmosferas tensas. Tudo isso cria marcas espirituais no ambiente. E a maioria não purifica espiritualmente o lar. Muita gente limpa a casa fisicamente, mas nunca limpa espiritualmente. Nunca ora sobre as portas, sobre as camas, sobre as janelas. Nunca declara luz onde a mente está cansada. Nunca expulsa perturbações que foram acumuladas em momentos de fraqueza. E o inimigo ama ambientes negligenciados. A terceira razão, a mais séria, é que a família se acostuma com uma atmosfera pesada. O que era exceção vira rotina. O que incomodava passa a ser normal. O que era espiritual passa a ser emocional. O que era guerra invisível passa a ser só cansaço. Quando o peso se torna constante, a pessoa perde a sensibilidade. E quando a sensibilidade diminui, a luz da casa enfraquece. É por isso que existem lares onde a paz não permanece, onde o descanso não existe, onde a alegria não consegue florescer. Não é falta de esforço, é falta de luz espiritual. E essa luz não é natural, ela vem do Espírito Santo. Mas atenção, nada disso é causa para medo.
Pelo contrário, se o Espírito Santo está te revelando isso agora, é porque ele quer restaurar a luz espiritual da sua casa. Ele quer trocar o peso pela paz. Ele quer substituir a inquietação pela presença. Ele quer ocupar novamente os ambientes que antes estavam cheios de preocupação e escuridão. E para confirmar esse desejo do céu, faça isso agora. Escreva nos comentários: Espírito Santo, acende a tua luz na minha casa. Esse ato simples é poderoso. É um convite, é uma porta aberta, é uma declaração espiritual. E por que isso importa tanto? Porque quando você entende por que a luz apagou, você entende como reacendê-la. E a oração que você fará por 7 dias será exatamente o que restaura a luz espiritual do seu lar, como uma chama reacendida em um ambiente que estava frio há tempo demais. Agora que você compreendeu as brechas, é hora de entender como o Espírito Santo age na atmosfera de um lar. E porque ele é o único capaz de iluminar e proteger sua casa, como nenhum outro poder pode fazer. No próximo capítulo, você vai descobrir como o Espírito Santo se move dentro de uma casa e como sua presença transforma ambientes inteiros, mesmo sem que ninguém perceba de imediato. E acredite, o que ele está prestes a fazer na sua casa será tão real que você vai sentir. O movimento da luz. Como o Espírito Santo age dentro de uma casa. Quando o Espírito Santo entra em uma casa, ele não entra como um visitante. Ele entra como luz, e onde há luz, tudo muda. A presença dele não é apenas um conforto espiritual, é uma força ativa que toca cada ambiente, cada canto, cada detalhe invisível. E talvez você nunca tenha percebido isso, mas o Espírito Santo não age apenas no coração das pessoas, ele age também no ambiente onde elas vivem. A casa que recebe o Espírito Santo respira diferente. A atmosfera muda, o clima espiritual muda. O ambiente se torna leve, silencioso, acolhedor, protegido. Mas como isso acontece? O Espírito Santo traz luz para dentro de um lar de 3 maneiras. Primeiro, ele ilumina o que estava escondido, não apenas o que está no coração, mas no ambiente. Coisas que você não percebia começam a se revelar. Padrões negativos, comportamentos que estavam destruindo a paz, objetos que carregam histórias antigas, situações que sempre causaram peso. Quando a luz entra, nada fica encoberto. E isso não é para te assustar, é para te libertar. Depois, ele limpa espiritualmente o ambiente. Sim, limpar espiritualmente. Assim como você limpa a sujeira física, o Espírito Santo limpa cargas espirituais acumuladas. Ele remove a opressão. Ele desfaz influências negativas que entraram sem você perceber. Ele elimina atmosferas pesadas, criadas por palavras, conflitos, medos, visitas, sentimentos. Onde a luz dele toca, a escuridão não consegue permanecer. E então, ele protege. A proteção do Espírito Santo não é apenas externa, é interna. Ele cria uma barreira espiritual ao redor da casa, uma blindagem invisível que impede que ataques entrem, que tentações se instalem, que perturbações se espalhem. É como se ele colocasse um muro de luz ao redor do seu lar. Quando o Espírito Santo se move dentro de uma casa, até os detalhes mudam. O sono melhora. As crianças ficam mais tranquilas, as conversas se tornam mais suaves, as tensões diminuem, a mente pensa com mais clareza, a paz deixa de ser uma visita e se torna residente. Muitas pessoas não percebem que o ambiente onde vivem influencia a vida espiritual diretamente. Uma casa pesada gera cansaço, uma casa escura gera medo, uma casa desprotegida gera insegurança, mas uma casa cheia do Espírito Santo gera vida.
E talvez, enquanto você lê estas palavras, você esteja sentindo algo diferente, um calor leve, uma paz surgindo, uma vontade de respirar fundo. Isso é sinal de que o Espírito Santo já está movendo luz sobre o ambiente onde você está agora. O Espírito Santo ilumina para proteger, protege para transformar e transforma para habitar. Mas existe uma condição. Ele só age completamente em uma casa que o convida. E por isso, antes de avançarmos, faça isso agora com fé. Escreva nos comentários: Espírito Santo, ilumina e protege minha casa. Isso é mais do que uma frase, é uma autorização espiritual. No próximo capítulo, você vai entender por que Deus escolheu 7 dias para essa oração e como esse ciclo abre uma porta poderosa para a proteção e luz divina sobre sua casa. Prepare-se, a luz já começou a entrar. O mistério dos 7 dias. Por que esse período abre portas espirituais? Antes de revelar a oração que você fará, é fundamental entender por que Deus está te pedindo exatamente 7 dias. Nada em Deus é por acaso. Cada número nas Escrituras carrega um significado espiritual profundo, e o número 7 representa plenitude, ciclo completo, restauração total, encerramento de processos e inauguração de novos começos. Quando Deus opera em ciclos de 7, Ele está dizendo: eu farei algo completo, perfeito e irreversível. Veja alguns exemplos que revelam esse mistério. Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou, selando a criação. Jericó caiu após o povo marchar por 7 dias diante da presença de Deus. Naamã foi curado ao mergulhar 7 vezes no Jordão. O menorá do templo tinha 7 lâmpadas representando a luz contínua do Espírito. Jesus ensinou Pedro a perdoar 70 vezes 7, completude no perdão. O Apocalipse está repleto de séries de 7, selos, trombetas, taças, ciclos que Deus fecha e abre. Em todas essas passagens, o número 7 não é apenas simbólico, é espiritual, é estratégico, é um ciclo onde Deus conclui uma obra e abre outra. E quando Ele te pede para orar por 7 dias, Ele está te chamando para entrar em um ciclo divino, um ciclo de purificação, alinhamento, proteção e iluminação do seu lar. A proteção espiritual da sua casa não acontece em um único instante. Ela acontece quando você consagra o ambiente repetidamente, até que a atmosfera se torne completamente dominada pela presença do Espírito Santo. Por isso, 7 dias. No primeiro dia, Deus começa. No segundo dia, Ele limpa. No terceiro dia, Ele ilumina. No quarto dia, Ele quebra resistências espirituais. No quinto dia, Ele sela portas invisíveis. No sexto dia, Ele reorganiza o ambiente. No sétimo dia, Ele estabelece proteção permanente. E você perceberá isso na prática. Cada dia que você orar, a atmosfera da sua casa ficará mais leve. Cada dia que você orar, uma parte da bagunça espiritual será desfeita. Cada dia que você orar, a presença do Espírito Santo ficará mais forte. Cada dia que você orar, a escuridão perderá terreno. Cada dia que você orar, sua casa se tornará mais e mais morada de paz. 7 dias. Não é muito tempo, mas é tempo suficiente para o céu entrar e transformar tudo. Muitas pessoas querem mudanças espirituais instantâneas, mas ignoram o poder da constância. Milagres acontecem no hoje, mas transformações acontecem na continuidade. O inimigo tenta entrar através de insistência, repetição e brechas. Por isso Deus responde com ciclos de luz, repetidos por 7 dias, que fecham portas, arrancam raízes invisíveis e restauram a proteção espiritual do ambiente. E eu preciso te alertar. Durante esses 7 dias, você pode sentir algumas reações espirituais. Isso é normal.
Algumas pessoas relatam sono profundo, choro sem explicação, leveza após a oração, limpeza emocional, sonhos espirituais, sensação de paz entrando nos cômodos da casa. Outras sentem oposição, como distrações, cansaço incomum, ruídos ou perturbações pequenas. Tudo isso acontece porque o ambiente espiritual está sendo mexido, limpo e reorganizado. Mas não tenha medo. Se algo se mover, é porque a luz está entrando. Se algo incomodar, é porque a escuridão está perdendo espaço. O Espírito Santo está purificando sua casa, e quando ele purifica, nada permanece igual. Por isso, antes de seguir para os próximos capítulos, eu quero que você declare algo com fé nos comentários. Minha casa será luz por 7 dias e para sempre. Isso é profético. É você alinhando sua casa ao ciclo espiritual que Deus está abrindo. Agora que você já entende o poder dos 7 dias, está pronto para algo ainda mais profundo. Descobrir como preparar sua casa e seu coração para receber essa oração, para que ela tenha o efeito máximo de proteção e iluminação. No próximo capítulo, você vai aprender como criar um ambiente favorável à presença do Espírito Santo, para que a oração que você fará não seja apenas palavras, mas uma ativação espiritual real dentro do seu lar. Prepare-se. A luz está se intensificando. Como criar um ambiente para a luz do Espírito Santo entrar na sua casa? Antes de receber a oração que você fará por 7 dias, é essencial preparar o ambiente espiritual da sua casa. O Espírito Santo pode agir em qualquer lugar, mas ele se manifesta com muito mais força em ambientes onde há abertura, reverência e entrega. Você não entra em um templo sem preparo. Da mesma forma, sua casa precisa se tornar um templo vivo, um espaço onde a presença de Deus encontra liberdade para agir. A primeira coisa que você precisa entender é que ambiente importa. A atmosfera espiritual de uma casa influencia diretamente a oração que é feita dentro dela. Um lar carregado, tenso ou espiritualmente poluído pode impedir que a oração flua com profundidade. Por isso, antes de começar os 7 dias, você precisa dar 2 passos simples, porém poderosos. O primeiro passo é remover o silêncio espiritual. Quando uma casa passa muito tempo sem oração, sem louvor, sem palavra, o ambiente esfria. Não porque Deus se afasta, mas porque você deixa de criar espaço para ele se mover. O inimigo ama casas silenciosas espiritualmente, porque ali a luz fica fraca. Para quebrar esse silêncio, antes mesmo de orar, caminhe pela casa dizendo em voz baixa: Espírito Santo, visita este lugar. Essa frase simples quebra camadas espirituais invisíveis. Ela abre portas, ela desperta a luz, ela anuncia: esta casa pertence a Deus. O segundo passo é purificar a atmosfera emocional. Muitas tensões, discussões, medos e pensamentos negativos ficam presos no ambiente. É como poeira espiritual. E o Espírito Santo quer entrar, mas ele não habita em ambientes carregados de ressentimento, ódio, orgulho ou descontrole emocional. Então, antes dos 7 dias começarem, faça isso. Respire fundo, feche os olhos e declare: Senhor, eu libero perdão e peço tua paz sobre este lar. Você não precisa citar nomes, não precisa relembrar dores. Apenas abra o coração. A paz do Espírito Santo só se instala onde o coração se rende. Depois desses 2 passos, você fará algo ainda mais profundo. Abrirá as portas para a luz. Pode ser literal ou simbólico. Se estiver de dia, abra janelas. Se estiver à noite, acenda uma luz. Enquanto faz isso, diga que a luz do Espírito Santo entre nesta casa. Esse gesto físico se torna uma declaração espiritual. A escuridão não resiste à luz, e a luz não pede permissão para entrar, ela simplesmente invade aquilo que está aberto. Agora você está espiritualmente preparado.
Sua casa está preparada. O ambiente está sensível. O clima espiritual foi destravado. E antes de irmos ao próximo capítulo, quero que você escreva nos comentários: minha casa está aberta para o Espírito Santo. Você não tem ideia do que essa frase significa no mundo espiritual. Ela sela a porta da luz e declara ao céu e à terra que seu lar pertence a Deus. No próximo capítulo, você receberá a oração completa dos 7 dias. Uma oração poderosa, profunda, protetora, iluminadora e cheia da presença de Deus. Mas agora, com a preparação feita, ela terá impacto total. Prepare seu coração, prepare sua casa. A oração está chegando. A oração dos 7 dias. A palavra profética que ilumina e protege seu lar. Agora chegamos ao momento que o Espírito Santo preparou desde o início deste vídeo. Tudo o que você ouviu até aqui, sobre luz, proteção, ambiente espiritual, consagração do lar, o mistério dos 7 dias, foi uma preparação para esta oração. E esta não é uma oração comum, não é uma frase repetida mecanicamente, não é apenas um conjunto de palavras. Esta é uma oração profética, uma oração que ativa luz espiritual, que sela portas invisíveis, que limpa atmosferas, que protege ambientes e que chama a presença de Deus para dentro da sua casa. Esta é a oração que você fará por 7 dias consecutivos. Faça pela manhã ou à noite, mas faça. Diga com fé, com calma, com sinceridade. E cada dia, Deus vai iluminar um novo cômodo, uma nova área, um novo canto da sua casa e do seu coração. Agora, se puder, feche os olhos, coloque a mão sobre o peito ou sobre a porta da sua casa e ore comigo. Espírito Santo, eu consagro esta casa ao Senhor. Cada parede, cada cômodo, cada porta, cada janela. Que a tua presença encha este lar como luz que dissipa toda a escuridão. Visita cada ambiente agora e estabelece uma atmosfera de paz. Senhor, eu peço que a tua luz entre onde antes havia sombras. Onde houver opressão, que o Senhor traga libertação. Onde houver inquietação, que o Senhor traga descanso. Onde houver confusão, que o Senhor traga direção. Onde houver medo, que o Senhor traga coragem. Onde houver peso, que o Senhor traga leveza. Espírito Santo, passa dentro deste lar como fogo purificador. Queima tudo o que não vem de ti. Expulsa toda presença maligna, toda perturbação espiritual, toda influência que tentou se alojar aqui. Que nenhum espírito de trevas encontre espaço neste ambiente. Coloca anjos ao redor da minha casa. Guarda as portas, guarda as janelas, guarda as entradas e saídas. Cerca cada membro desta família com a tua proteção. Que nenhuma seta do inimigo prospere neste território. Eu peço, Espírito Santo, ilumina cada canto deste lar. Ilumina a sala, o quarto, a cozinha, o corredor, o quintal, o trabalho, os pensamentos, as emoções. Que a tua luz revele o que eu não vejo e limpe o que eu não alcanço. Visita os quartos enquanto dormimos. Visita os ambientes durante o dia. Que a paz que excede todo entendimento encha esta casa continuamente. Senhor, que esta casa seja um lar de oração, que seja morada da tua presença, que pessoas sintam a tua paz quando entrarem, que este ambiente seja um lugar de cura, de descanso, de refúgio, que tudo o que é feito aqui seja guiado pela tua voz. Eu entrego esta casa ao Senhor. Eu entrego cada detalhe da minha vida ao Senhor. Eu declaro que a luz prevalece, que a paz reina, que a proteção se estabelece. Nenhum mal entrará aqui, nenhuma palavra contrária prosperará, nenhuma escuridão permanecerá. Espírito Santo, fica nesta casa, habita neste lar. Toma conta deste ambiente, move-te com liberdade. Esta casa é tua, esta família é tua, este território é teu. Em nome de Jesus, amém. Essa oração, feita com sinceridade por 7 dias, muda atmosferas inteiras. A escuridão não resiste à constância da luz.
E cada dia que você repetir essas palavras, você estará estabelecendo luz onde havia sombras, paz onde havia perturbação, proteção onde havia vulnerabilidade, presença onde havia ausência espiritual. Não é apenas uma oração, é uma construção espiritual, tijolo por tijolo, até que sua casa se torne um ambiente tomado pela luz do Espírito Santo. Agora, antes de irmos para o capítulo final, quero que você escreva nos comentários com fé: eu oro esta oração por 7 dias. Minha casa será luz. Essa declaração sela a sua decisão no mundo espiritual. O céu responde quando você fala com convicção. Prepare-se. No próximo capítulo, você vai entender o que acontecerá dentro da sua casa depois dos 7 dias e ouvirá a palavra final de ativação espiritual e proteção definitiva sobre o seu lar. O que acontece depois dos 7 dias? Depois que você completar os 7 dias dessa oração, algo extraordinário começará a acontecer. Não apenas na casa, mas dentro de você. O Espírito Santo não opera apenas no ambiente físico, ele opera no coração, que convida, na mente que se abre, na família que se rende, na rotina que se consagra. Os 7 dias não são o fim de um processo. Eles são o início de uma mudança profunda e permanente. Durante esses dias, você pode até não perceber todas as transformações imediatamente, mas a luz que você invocou está trabalhando em camadas. Ela ilumina primeiro o que estava escondido, limpa o que estava preso, expulsa o que estava ocupando espaço e, por fim, estabelece a presença de Deus como atmosfera dominante da sua casa. E o que acontece depois dos 7 dias? Primeiro, a paz se estabelece. Não aquela paz momentânea que vai embora quando as circunstâncias mudam, mas uma paz que permanece mesmo em meio à correria, aos desafios e às pressões da vida. É como se o ar do ambiente ficasse diferente. A casa se torna mais leve, mais tranquila, mais acolhedora. Quem entrar no seu lar vai sentir isso. Pessoas vão te dizer: aqui dentro tem algo diferente, aqui eu sinto paz. Depois, a proteção se fortalece. Ataques espirituais que antes encontravam brechas começam a perder força. Ambientes onde você antes sentia peso e preocupação agora se tornam lugares de descanso. O inimigo não consegue permanecer onde a luz foi estabelecida. Você perceberá mudanças no sono, no comportamento das pessoas da casa, na atmosfera emocional, até na sua sensibilidade espiritual. A casa se torna território guardado. Em seguida, a direção do Espírito Santo se intensifica. Em uma casa iluminada, Deus fala mais claramente. As decisões parecem mais simples, as dúvidas se dissolvem com mais facilidade. Você perceberá que, mesmo sem perceber, sua mente está mais calma, seus pensamentos mais alinhados, suas escolhas mais sábias, porque a luz de Deus revela caminhos onde antes havia confusão. Por fim, algo extremamente especial acontece. A sua casa se torna morada da presença de Deus. Não é mais apenas o lugar onde você vive, é o lugar onde Deus habita com você, onde Ele te encontra, onde Ele te fortalece, onde Ele te renova, onde Ele te guarda. E quando a casa se torna morada do Espírito Santo, a vida espiritual da família muda completamente. Brigas diminuem, o amor cresce, o respeito aumenta, o inimigo perde acesso, a fé se fortalece, a sensibilidade ao sobrenatural se intensifica. Mas há algo importante: não pare de orar depois dos 7 dias. Os 7 dias estabelecem a luz. A constância mantém a luz acesa e a comunhão diária transforma a luz em hábito. Mesmo após os 7 dias, declare a paz no seu lar. Ore pela sua casa, consagre sua porta, abençoe seus filhos, convide o Espírito Santo a permanecer. Agora, antes de encerrar, eu quero fazer um último convite. Se esta mensagem falou com você, se você sentiu a presença de Deus,
Se você deseja continuar fortalecendo sua vida espiritual e mantendo sua casa protegida, se inscreva neste canal agora. Aqui, todos os dias, Deus libera palavras, orações e direções que vão te acompanhar nessa caminhada. Clique para se inscrever e ative o sininho. Você não está sozinho. Há uma multidão orando junto com você. E agora, para fechar este ciclo espiritual, quero que você escreva nos comentários: minha casa é do Espírito Santo. Essa frase é uma declaração espiritual, uma marca, um selo, uma consagração. O céu lê, o inferno treme e a luz permanece. Antes de finalizar, feche os olhos por um instante. Respire, sinta a presença de Deus tocando você mais uma vez. E declare comigo: Espírito Santo, obrigado por iluminar minha casa. Permanece aqui, habita aqui. A tua presença é meu refúgio e minha proteção. Amém. A luz está acesa, a paz está estabelecida, a proteção foi ativada. E os próximos dias serão diferentes, porque agora o seu lar está coberto pela presença poderosa do Espírito Santo.